Queridos irmãos e irmãs, bom dia, bem-vindos. É bom estarmos na casa do Senhor. Eu sempre digo isto, mas digo de coração, não é? É bom estarmos aqui. Este é um lugar tão especial para nós, certamente, porque aqui nos encontramos não apenas uns com os outros, mas sobretudo com o nosso Deus. E quero saudar os meus irmãos e irmãs que estão aqui no templo da Primeira Igreja Batista de Matosinhos, mas também aqueles que nos acompanham em casa, neste momento em direto ou em diferido mais tarde, conforme possam sintonizar com aquilo que vai ser gravado e transmitido depois através do YouTube e Facebook. Vamos ficar de pé para uma palavra de oração. Querido Deus e bom Pai do céu, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e agradecemos pelo dia de hoje. Te agradecemos também, Senhor, pela salvação tão preciosa que o Senhor nos tem concedido através daquele sacrifício único, suficiente, que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário por amor de nós. Sabemos, ó Deus, que aquilo que Jesus fez como Cordeiro de Deus, e tal como João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na verdade, Jesus veio e com esse sacrifício, com essa entrega, na cruz do Calvário, Ele expiou todo o nosso pecado. E por isso, Pai do céu, nós nos podemos apresentar diante de Ti, sabendo, Senhor, que a nossa oração não fica no teto, a nossa oração não fica perdida, mas ela chega até ao Teu trono de graças, por causa da intermediação de Jesus. Ele está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. E por isso, Pai do céu, aceita o nosso louvor, aceita a nossa gratidão. Aceita, Senhor, também o nosso desejo de que Tu te manifestes no nosso meio no dia de hoje. Vem, Senhor, com o Teu Espírito tocar cada um de nós. Tu sabes, Senhor, aquilo que são as ansiedades, as preocupações, as angústias, até as alegrias, Senhor, e o bem-estar de cada um de nós. Tu sabes, Senhor, tudo aquilo que na verdade se passa connosco, e nós imploramos em nome de Jesus que Tu nos venhas assistir neste tempo do culto, que não seja apenas uma reunião, mas seja muito mais, seja um encontro íntimo contigo, através da nossa espiritualidade, Senhor. Toca nas nossas vidas. Abençoa, Senhor, não apenas aqueles que estão aqui presencialmente neste templo, mas também, Senhor, aqueles que em casa nos vão acompanhando, Senhor. Que Tu toques as suas vidas e Tu sabes também, Senhor, as necessidades de cada um, e pedimos, Senhor, que o Teu Espírito, do mesmo modo, toque nessas vidas tão preciosas. Nós Te agradecemos, ó Deus, porque este também é um dia especial para nós, de homenagem às mães, e queremos rogar-Te por cada uma delas, que a cada uma Tu abençoes e manifestes e dispensa a Tua graça maravilhosa. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Creio que podem sentar um pouquinho, porque, entretanto, o grupo de louvor vem chegar aqui para nos dirigir. Muito bom dia, irmãos. Bom dia, graça e paz. Eu convido os irmãos para novamente ficar de pé conosco, para nós louvarmos o Senhor. Aleluias. Gostaria de compartilhar um versículo que está em Efésios 2, versículo 8, que fala sobre a graça do nosso Deus. Como nós precisamos da graça do nosso Deus. Amém, irmãos? Aleluias. Diz assim: porquanto, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluias. Obrigada, Senhor, pela graça do Senhor para conosco. Nós estamos alegres porque estamos na Tua casa, Jesus, e podemos prestar o nosso louvor de coração. Queremos dizer, meu Deus, que nós Te amamos. Recebe o nosso louvor. Fica à vontade no nosso meio, Pai. O Senhor é o motivo de estarmos aqui. Aleluias. Vamos cantar alegremente este corinho que diz: salvos pela graça, cheios do seu amor. Queremos proclamar quão grande é o Senhor. Aleluias.
alto preço. Seu nome é Jesus. Nos amou com amor que constrange. Nos amou com amor que liberta. Nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma. Nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. Não iremos calar o louvor que puseste em nós. Sabemos quem é, sabemos quem é. Iremos confiar todo nosso ser e caminhar. Sabemos quem é, sabemos quem é. Nos amou com amor que constrange. Nos amou com amor que liberta. Nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma. Nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. O amor do Senhor faz todas as coisas novas. Aleluias. Aleluia, Jesus. Aleluia. Exaltado és o Senhor, Jesus. Exaltado pra sempre, exaltado o Rei. Eu louvo Ele, exaltado pra sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade reinará. Terra e céu proclamam seu santo nome. Ele exaltado pra sempre, exaltado o Rei. Ele exaltado pra sempre, exaltado o Rei. Nós te louvamos, Senhor. Eu louvo. Ele exaltado pra sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade reinará. Terra e céu proclamam seu santo nome. Ele exaltado pra sempre, exaltado o Rei. Ele é Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade reinará. Terra e céu proclamam seu santo nome. Ele exaltado por sempre, exaltado o Rei. Ele exaltado pra sempre, exaltado o Rei. Ele exaltado pra sempre, exaltado o Rei. És exaltado, Pai. Aleluia. Diga meu Cordeiro que foi morto. Santo, 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 tu és. Santo, santo.
meu Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo Cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. A palavra está com o nosso pastor, Seu José. Jesus.
Queridos irmãos e irmãs, a nossa igreja temos definido ou separado o mês de maio para ênfase sobre a família e considerando que no segundo domingo de maio sempre fazemos uma homenagem especial às mães e ao longo do mês temos também a consideração de outros elementos da família. Também, normalmente no último domingo do mês temos o Dia da Família, que no caso deste ano vai ser ligeiramente antecipado para o domingo anterior, dia 23, vai ser o Dia da Família, mas vamos ter várias ênfases. No próximo domingo, se Deus quiser, o Dia dos Pais. Pensando no Dia das Mães e na homenagem às mães, naturalmente que vem sempre à minha mente o que é que eu já preguei em anos anteriores, e já lá vão mais de 40 pregações sobre o Dia das Mães. Não é fácil estar a encontrar um texto que não tenha dado a ênfase especial. E esta semana, naturalmente, pensando neste tema, veio à minha mente com alguma intensidade o texto que vos vou apresentar ali e que foi escrito, orientado por Deus, pelo profeta Isaías, capítulo 49, versículo 11. Isaías, capítulo 49, versículo 11. E o texto bíblico diz assim: pode uma mulher esquecer-se do seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, jamais me esquecerei de ti. Na sexta-feira desta semana, fomos, naturalmente, muitos de nós que acompanhamos as notícias, chocados com a notícia da morte de uma menina de 2 anos que ficou esquecida no automóvel pela sua mãe. Aquela mãe tinha saído de casa pela manhã, 7 e pouco, para levar os seus 3 filhos à escola. Os 2 mais velhos, um de 5, outro de 7, foram entregues na escola e de seguida a mãe, que iria passar pela creche para deixar a menina, Maria Pilar, de apenas 2 anos, acabou por se esquecer. A menina, entretanto, adormeceu e a mãe simplesmente, com certeza com a sua mente ocupada com outras preocupações, simplesmente se esqueceu dela. De volta à casa, estacionou o automóvel junto do prédio, trancou as portas, foi para casa, porventura já a pensar no trabalho que tinha que fazer, pois ela estava em teletrabalho. À meia da tarde, ela pediu à empregada doméstica para ir buscar as crianças à escola, como é relatado e que normalmente acontecia. E veio a ter a notícia de que a mais pequenina não tinha dado entrada na creche. Simplesmente não estava. E foi aí que tudo despertou como uma grande bomba na cabeça daquela mãe e do pai, porque a menina, então, poderia estar ainda no carro, e estava com certeza. Ela acabou por chegar junto do carro, abriu a porta e apercebeu-se que a menina estava completamente inanimada. A menina ficou no carro durante 7 horas, num dia de sol forte, e que naturalmente com o carro completamente fechado acabou por aumentar a temperatura e a menina deve ter morrido asfixiada. Em estado de choque, pai e mãe gritaram e choraram e chamaram o INEM. O médico veio, fez as habituais manobras de reanimação, mas sem qualquer resposta. E rapidamente transportaram a menina para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde já chegou sem vida. Os pais estão a ser acompanhados por psicólogos porque não conseguem suportar tanta dor. Aconteceu mais uma vez. E houve certamente negligência da mãe. Não parece ter havido qualquer intenção de matar a criança, de modo nenhum. Mas a polícia está a investigar. Eu posso imaginar, creio que todos podemos imaginar a angústia daqueles pais, daqueles irmãos. A mãe ainda em estado de choque, está a ser medicada e aguarda
para ser ouvida pela polícia. As preocupações e os problemas da vida às vezes levam-nos a esquecimentos terríveis. Em alguns momentos ou fases da vida, um ou outro adolescente ou jovem até pode pensar que a mãe já não gosta dele, que o ignora, porque não lhe dá tudo aquilo que quer. Sente-se, muitas vezes mais os adolescentes, mas até os jovens, abandonados. Na verdade, muitas vezes alguns pais tendem a dar tanto amor aos seus filhos, desde que são pequeninos, que acabam sem querer por os mimar demasiado. E quando eles chegam àquela problemática idade da adolescência, aquela idade que muito dificilmente alguém compreende, nem os peritos, nem os psicólogos, nem os pais, porque é uma idade em que tantas coisas mudam tão rapidamente e os adolescentes não recebem tudo o que querem, sempre que pedem, sentem-se mal amados, sentem-se completamente esquecidos, abandonados, perdidos num mundo que não os compreende. Refugiam-se, muitas vezes, na toca do seu quarto. Navegam pela internet à procura, porventura, de alguma aventura desafiante. Enclausuram-se no seu círculo de amigos, normalmente da escola. Experimentam, alguns deles, bebida forte. E, sem quererem, tornam-se campo fértil para as manhosas investidas do diabo. Pode uma mãe esquecer os seus filhos? Pode uma mãe esquecer os seus filhos? Jamais. Não há mãe digna que se esqueça dos seus filhos. Sejam eles ainda crianças, adolescentes, jovens, nem mesmo quando os seus filhos já casaram e eles próprios têm filhos. Mãe é sempre mãe. E mãe sempre se compadece dos seus filhos. Deus, através de Isaías, do profeta, deixou esta questão. Pode uma mãe esquecer dos seus filhos, do seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do seu filho, do filho do seu ventre? Uma mãe sempre se compadece do seu filho. Especialmente quando eles fazem asneiras. Quando batem com a cabeça nas paredes. Porque são teimosos. Porque querem fazer as coisas ao seu jeito. É próprio de quem? Dos adolescentes. É próprio de quem? Dos jovens. Na verdade, o mesmo quase certamente já havia acontecido com as mães. Já havia acontecido connosco, que somos mais velhos. Mas o amor de mãe quer evitar que os seus filhos sofram por erros desnecessários. Para muitas mães, quando dói aos seus filhos por causa dos erros e das cabeçadas duras, elas sentem uma dor dupla ou tripla. Não é, mães? Os filhos sofrem e as mães ainda sofrem mais. E choram. Mães choram derramando as suas lágrimas na almofada. Quantas orações chegam ao trono da graça de Deus, vindas do coração de uma mãe que sofre pelos seus filhos. E que às vezes os filhos nem dão conta, não se apercebem. Na nossa igreja, há mais de 12 anos surgiu o ministério Mães que Oram. Oram pelos filhos pródigos. Por aqueles que, em criança, estiveram na igreja. Quando os jovens se foram afastando e vivem a sua vida sem Deus. Quanta dor isso traz ao coração dessas mães. Como pastores, nem eu esqueço esses jovens. Hoje são homens e mulheres, mas eu conheci-os como jovens, alguns como adolescentes, alguns ainda bem novitos. Em muitas igrejas evangélicas pelo mundo fora, hoje as mães são homenageadas. Homenagem não significa de modo nenhum adoração ou veneração. Nós não adoramos as nossas mães. Aliás, permitam-me, eu muitas vezes procuro corrigir ou encorajar a não usar a palavra eu adoro. Eu adoro isto, eu adoro aquilo, eu adoro esta comida, eu adoro esta flor, eu adoro ir aqui, eu adoro acolá. Infelizmente esta palavra adorar
entrou no vocabulário normal, na linguagem comum e completamente distorcida daquilo que ela deve ser usada. Adoração é somente para Deus. Nós somente adoramos Deus. Não adoramos as nossas mães, não as veneramos nesse sentido também dado à palavra, mas sim temos um grande carinho, um grande amor, uma grande paixão pelas nossas mães. Foi Deus que determinou na sua lei a necessidade e o dever de honrar pai e mãe. Faz parte dos 10 mandamentos. E é interessante que daquele conjunto de 10 mandamentos, 4 deles são direcionados exclusivamente para Deus. Os outros 6 para a relação entre os seres humanos. E à cabeça destes 6, o 5º mandamento diz exatamente isso. Honra pai e mãe. E é interessante também, muitos comentaristas dizem e chamam a atenção de que é o único mandamento com promessa. E de facto diz que aquele que honra pai e mãe terá os seus dias prolongados. De facto, honrar pai e mãe é mais do que um dever, é naturalmente um grande privilégio para nós. Faz parte então daqueles mandamentos que Deus determinou para o seu povo e quando Jesus veio não os abrogou, isto é, não os abandonou, não se esqueceu deles. Pelo contrário, Jesus honrou a sua mãe. Maria foi um vaso escolhido por Deus para a encarnação do Filho unigênito do Deus vivo. Foi um vaso escolhido de Deus. Mas Maria não é, nunca foi mãe de Deus. É uma expressão que nós às vezes ouvimos e que teologicamente está perfeitamente errada. Maria não foi, nem é, mãe de Deus. Maria concebeu pela ação do Espírito Santo uma criança a quem foi dado o nome de Jesus, indicado por um dos anjos. Lhe porás o nome de Jesus. Maria foi mãe extremosa, cuidadora exemplar, ensinadora até onde os seus conhecimentos lhe permitiram. Mas já com 12 anos, aquele adolescente que estava a despontar, filho de Maria, seu filho querido, estava no meio dos doutores da lei, daqueles que supostamente deveriam saber tudo e mais alguma coisa acerca da lei. Mas eis que um adolescente de 12 anos estava ali a ensinar-lhes o que era suposto eles já conhecerem tão claramente. Mas imagino, não é difícil, o sofrimento horrível de Maria, mãe de Jesus, assistindo sem nada poder fazer à crucificação de seu filho. Como aqueles 3 dias devem ser terríveis, angustiantes, para Maria em especial. Foram-no para os seus discípulos, para os apóstolos que estavam ali e que partilharam aqueles últimos 3 anos da vida com o seu mestre e não entendiam porque é que Jesus, que tinha ressuscitado Lázaro, tinha feito tantos milagres, tinha tanto poder, não era capaz de se libertar daquela cruz. Maria suportou tudo aquilo como mãe, doendo muito no seu coração. Mas ao 3º dia, eis que Jesus ressuscita entre os mortos. Ele ressuscitou. E isso naturalmente fez com que uma nova esperança surgisse. Aquilo que, no fim de contas, tinha sido uma grande angústia, é completamente enterrado e não existe mais. Quando Jesus apareceu àquelas mulheres, apareceu depois aos seus discípulos e a tantos outros, a sua vida foi marcada por esse Cristo ressuscitado. E de facto a ressurreição de Jesus marcou não apenas a vida de Maria, daquelas mulheres, dos discípulos, marca a nossa vida ainda nos dias de hoje. Isaías relata-nos a profecia divina da restauração do povo que havia sido levado cativo. Aquele povo que havia de ser, como até diz um pouco mais atrás, neste mesmo capítulo, luz para as nações. Vejam, por exemplo, no verso 6, capítulo 49 de Isaías, verso 6. Sim, diz ele,
pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os perversados de Israel. Também te porei para a luz das nações, para seres a minha salvação até à extremidade da terra. Israel deveria ser, supostamente seria luz das nações. Isto é, através de Israel, as nações pagãs, as nações completamente idólatras, teriam a grande oportunidade de conhecer o Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Isaac. O Deus que se havia revelado especialmente a Moisés. O Deus que tinha feito milagres e tinha preservado aquele povo. Era esse Deus que tinha que ser anunciado às nações. Então Israel deveria ser luz para as nações. Mas ao invés disso, Israel foi trevas. Israel partilhou toda a idolatria das nações vizinhas. Israel esqueceu-se do seu Deus. E porque se esqueceu do seu Deus, então foi penalizado com o cativeiro. Cativeiro que durou 70 anos. E este texto aqui de Isaías está, de certo modo, já a profetizar que, ao fim de 70 anos, Deus visitará o seu povo e o trará de volta. Deus não se ia esquecer daquele povo. Na verdade é interessante porque diz também uma passagem ou outra da Escritura, sobretudo do Antigo Testamento, que Israel é o filho de Deus. É num sentido, uma linguagem figurada, certamente. Israel é o povo, mas apontando para Israel, que era Jacó, que era da descendência direta de Abraão, aquele povo escolhido de Deus. Esse é filho de Deus, naquele sentido que foi alguém que Deus escolheu, que Deus tomou para si e que iria abençoar e que abençoou durante anos e mais não abençoou por causa da idolatria, da rebeldia daquele povo. Mas Deus não se iria esquecer deste povo. Voltando ao versículo 15, o versículo base e chave para o que estamos a conversar hoje. Verso 15 diz: pode uma mulher esquecer-se do seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Deus aqui deixa a possibilidade da mulher, de uma mãe, se esquecer do seu filho. Mas aquilo que Deus está a dizer é que Deus não se esquece do seu filho. Deus não se esquece do seu povo. Meus irmãos, esta é uma mensagem que atravessa gerações. Esta é uma mensagem que vai para além dos séculos. É uma mensagem que mostra exatamente o amor incondicional de Deus e, ao mesmo tempo, a lembrança e a ligação que Deus tem com os seus filhos, com o seu povo. De facto, aquele povo lá, durante anos e anos de cativeiro, clamou ao Senhor. Foram reconhecendo o seu erro, foram reconhecendo a justeza de Deus em os ter enviado para o cativeiro. E quando reconheceram isso, durante um tempo que foi extremamente doloroso, em que a nação de Israel esteve quase a ser extinta, Deus visitou o seu povo. E esta esperança de restauração está aqui bem patente, não apenas no livro do profeta Isaías, mas também em Jeremias, em Ezequiel. São profetas contemporâneos, profetas que de certo modo apontam exatamente essa visitação especial da parte de Deus ao seu povo, trazendo do cativeiro. Deus não se iria esquecer do seu povo. E é interessante, meus irmãos, considerarmos exatamente como este texto pode ser tão bem aplicado nos nossos dias. Deus não se esquece dos seus filhos. Deus não se esquece de nenhum de nós. O povo judeu sofreu grande humilhação, grande tribulação, mas reconheceu que foi desobediente aos mandamentos do Senhor e culpado pelos sofrimentos. O tempo de resgate do cativeiro chegaria e com ele a libertação e a restauração. Deus é fiel. Nesta profecia, o próprio Deus compara-se. É tão interessante.
Deus compara-se a uma mãe que não se esquece dos seus filhos. Mas mesmo que ela se esqueça, o que Deus está a dizer é que Deus jamais se esquecerá dos seus filhos. Isso, meus irmãos, leva-me a pensar que mesmo que qualquer um de vós, em algum momento de fraqueza, de fragilidade, de loucura espiritual da nossa parte, voltemos as costas a Deus e nos esqueçamos dele, Deus não se esquece de nós. E por isso mesmo eu creio que Deus não se tem esquecido daqueles filhos pródigos. Deus não se tem esquecido daqueles que um dia se sentaram nestes ou noutros bancos, tenha sido nesta igreja ou em qualquer outra. Se um dia, na verdade, no seu coração, reconhecerem que estão separados de Deus e que podem voltar, eu estou certo que Deus os recebe de braços abertos. Como nós amamos aquela parábola de Jesus do filho pródigo, não é? Aquele era filho, é bom não esquecer isso. Mas quando aquele filho deu as cabeçadas que deu, quando esbanjou tudo, quando deitou tudo fora, quando pensou que a vida, no fim de contas, era prazer, era festa, era toda aquela animosidade. E quando tudo isso colapsou, quando ele ficou de mãos vazias, ele reconheceu, e isso é essencial, é o reconhecimento do seu erro, da sua falha, e voltou-se para o seu pai. Meus irmãos, eu creio que Deus tem no seu coração um amor grande por alguns filhos pródigos. Eu digo alguns, porque Deus fica triste quando alguns filhos pródigos continuam a ser tão rebeldes, depois de uma oportunidade, de outra e de outra. Como isso dói no coração de Deus. Como isso dói no coração de uma mãe. Meus irmãos, neste dia em que nós homenageamos as mães da nossa igreja, eu gostaria que considerássemos 4 aspectos. Como igreja, nós queremos dar graças a Deus por elas, pelo seu carinho, pelo seu cuidado ao longo de tantos anos, de tantos dias, de tantas noites. Como igreja, nós queremos rogar a Deus por elas, para que sejam abençoadas e fortalecidas na sua função gloriosa de mães. Como filhos, de certo modo todos nós somos filhos, não é? Mas como filhos, pensando nas nossas mães, estejam elas aqui ou em suas casas, aquelas que estão vivas naturalmente. Sejamos crianças, adolescentes ou jovens ou até adultos. Nós queremos assumir o compromisso com Deus de não lhes dar desgostos com o modo como vivemos as nossas vidas. Mas como filhos, queremos também dar-lhes alegria de seguirmos em obediência ao Senhor e de glorificarmos Deus nas nossas vidas. Não esquecemos que o Dia das Mães não é apenas celebrado hoje. É hoje em todo o mundo evangélico. Hoje, por causa de uma mulher que há uns bons anos atrás sentiu exatamente esse dever de querer homenagear a sua mãe. E acabou por iniciar um movimento que se expandiu por todo o mundo, entre as igrejas evangélicas. E o segundo domingo de maio tem sido desde há praticamente um século usado, separado, para fazer essa homenagem às mães. Mas não queremos que este segundo domingo de maio seja meramente convencional, que esteja agendado no calendário, e por isso nós fazemos homenagem às mães. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, no nosso calendário, nós vamos colocar isto. Hoje eu não me esqueço da minha mãe. Este é o desafio que vos lanço. Querem colocar isso no vosso calendário? Nós temos agora no telemóvel a possibilidade de colocar, de agendar. Experimentem a colocar isso em cada dia. Hoje eu não me esqueço da minha mãe. E se nós fizermos isso, então, meus queridos irmãos e irmãs, nós vamos tornar esta homenagem às mães alguma coisa muito mais profunda, muito mais presente, e
e lembramos as nossas mães em gratidão a Deus e oramos por elas, porque sabemos que elas oram por nós. Eu já não vou mais celebrar e fazer homenagem à minha mãe. Ela já partiu para o Senhor há cerca de 2 anos atrás. Minha esposa do mesmo modo, em relação à sua mãe, e eu em relação à minha sogra também, já lá vão cerca de 10 anos. Mas eu não posso deixar de dar graças a Deus pela mãe que Ele me deu. Não posso deixar de dar graças a Deus por aquela que Deus usou para me instruir, para me levar ao conhecimento de Deus. Pela minha mãe, eu fui sendo orientado nos caminhos do Senhor na Igreja Católica. Fui a Fátima em pagamento de promessas algumas vezes, porque assim fui ensinado. Mas, curiosamente, tanto a minha mãe como o meu pai e eu, em 1971, pela primeira vez, fomos a uma igreja evangélica. E em 1973, eu e a minha mãe fomos batizados na Igreja Batista da Parede, na linha de Cascais. E a minha mãe sempre se manteve fiel até ao fim dos seus dias terrenos. Eu dou graças a Deus por ela. Tenho saudades dela? Tenho. Mas também tenho uma satisfação muito grande em saber que um dia eu vou estar lá no céu com ela. E isso para mim é motivo de grande alegria. Eu gostaria, meus irmãos, de usar agora uns breves momentos para orarmos. E vou pedir que os filhos que estão aqui, que têm as suas mães, porventura ao seu lado, caso de João Pedro, de outros, caso da arquiteta Alta, perdoe-me, tem a sua mãe aí, a Tita vem daqui a pouco, os outros que estão aqui, tem também filha da irmã Neide, outros que estão aqui. Eu vou pedir que orem pela sua mãe. Tem naturalmente a Sónia, que vai orar pela sua mãe, não é? Eu estava a começar pelos mais novos, por aí fora. Mas eu vou pedir que usemos em oração silenciosa, agora, 1 minuto de oração, os filhos orando pelas mães, dando graça a Deus pela mãe e orando para que o Senhor a fortaleça e a abençoe todos os dias da sua vida. Eu vou pedir que agora cada um de nós, no lugar onde está, possa orar pela sua mãe, quer ela esteja aqui, quer esteja em sua casa ou em qualquer outro lugar. Pai do céu, nós queremos dar-te graças pelas mães que tu nos tens concedido, Senhor. Por aquelas mulheres que, por via de casamento, por via da sua conjugalidade, geraram, Senhor, os filhos dos quais alguns estão aqui, Senhor. Pai do céu, pedimos que tu venhas abençoar cada mãe. Na verdade, Senhor, que as fortaleças, aquelas que são mães, aquelas que são avós, do mesmo modo, Senhor, continuam a preocupar-se com os seus filhos e com os seus netos. Nós rogamos uma unção do Teu Espírito, Senhor, para que as fortaleças, para que as animes, para que, ó Deus, possas enxugar as suas lágrimas quando elas ficam tristes por alguma fatalidade, por alguma situação mais adversa, de tribulação que possa acontecer aos seus filhos, Pai do céu. Nós pedimos, ó Deus do céu, que as tomes nas Tuas mãos e que o caminho que elas um dia trilharam, caminho que Jesus inaugurou, caminho em que Ele vai à frente, vai adiante de nós,
na verdade, Senhor, seja o caminho que vai ser seguido todos os dias, do qual não há retorno, do qual não há desvio, Senhor, mas é o caminho que cada uma destas mães vai querer continuar a trilhar até que Tu a chames à Tua presença, Senhor. E eu te rogo em nome de Jesus que Tu abençoes as mães que fazem parte da comunidade da nossa igreja, Senhor. Quer aquelas que estão aqui, quer as que vêm ao culto mais logo, quer, Senhor, aquelas que estão em casa, que a Tua graça maravilhosa esteja com elas, que a unção do Teu Espírito, Senhor, as abençoe e as fortaleça, para que continuem nesse papel tão extremoso, tão cuidadoso, tão carinhoso, de mães que cuidam dos seus filhos, que jamais se esquecem deles e que, na verdade, Senhor, lhes dão aquilo que é o mais importante, que é o exemplo da sua fé, da sua convicção de que o Senhor está na sua vida e nela vai continuar para sempre, Senhor. Abençoa, Deus, os filhos também, que neste dia possam não apenas lembrar-se das suas mães, mas na verdade, Senhor, fazer tudo e assumir o compromisso contigo, de tudo fazer, para que aquela fé que receberam, que foi transmitida por vida, Senhor, da sua mãe, possa ser continuada, possa, na verdade, Senhor, ser também refletida na sua vida dia a dia. Abençoa, Deus, esta Tua igreja, abençoa as mães, Senhor, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Eu sei que tem agora ainda, antes de terminarmos, tem uma participação da parte das crianças, foi gravado, para que possa ser apresentado tanto neste culto como no seguinte. E deste modo, então, nós vamos ter esse presente da parte das crianças da nossa igreja. E depois, no fim, tem uma outra homenagem às mães, certo? Então, eu vou pedir que a nossa equipe extraordinária de mídia passe este pequeno vídeo. A mãe é muito importante nas nossas vidas, o pai também, não é? A família é importante. E então, nós vamos deixar uma mensagem às mães de agradecimento e louvar a Deus pelas mães que nos dá, não é? A minha mãe é um GPS, encontra sempre tudo. A minha mãe é unha. A minha mãe é uma professora de artes. Minha mãe é uma impressora. A minha mãe é professora. A minha Eu amo muito a minha mãe. A minha mãe é minha melhor amiga. A Laura não é mãe. Minha mãe ensina muitas coisas, estão guardadinhas no meu coração. Minha mãe ensina-me a andar, ensina-me o caminho que devo andar, que é amar a Deus. Seguir os passos de Jesus. Eu vou seguir os passos de Jesus.
Obrigado, mães. Melhor professora do mundo, porque o ensino começa onde? Em casa, primeiro, não é? E nós esperamos muito que as mães vão desempenhando esse papel da melhor maneira. Vai haver agora uma homenagem às mães com uma entrega de uma rosa, não é? Bom, antes de sair, e sairemos por aqui, quem tiver a sua oferta pode deixar, mas vamos ficar de pé para uma palavra de oração. Pai querido, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos muito porque tu nos tens concedido este dia e, Senhor, com ele nós refletimos na tua palavra acima de tudo. Tu és o centro da nossa espiritualidade, tu és o objeto também da nossa adoração. Tu és, na verdade, Senhor, aquele que está acima de tudo e de todos. Mas nós te agradecemos porque tu nos tens ensinado, através dessa mesma palavra, este dever que temos de honrar pai e mãe. E nós te agradecemos, Senhor, pela mãe que tu nos deste. Te agradecemos, ó Deus, pelo seu cuidado extremoso. Te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que a nossa mãe fez, para que nós pudéssemos ser uma boa parte daquilo que somos. Certamente devemos a elas. Nós te pedimos, Pai do céu, que as abençoes, não apenas neste dia, mas cada dia, Senhor, que tu vais acrescentar à sua vida, Senhor. E, ó Pai do céu, eu te rogo em nome de Jesus, que tu ouças a oração das tuas filhas, Senhor, das tuas servas, orando pelos seus filhos que já não estão ou que estão mais distantes do caminho do Senhor e de um compromisso contigo. Rogamos, Pai do céu, que na verdade, Senhor, a elas não falte esta mesma determinação de continuar a orar, de orar cada dia por esses filhos que estão hoje mais distantes do caminho do Senhor, mas que em crianças, tal como estas que nós vimos agora, também estudaram a Tua Palavra, também receberam no seu coração este ensino precioso, e nós rogamos, Pai do céu, por cada um deles, onde estiverem, Senhor, agora mesmo, te rogamos que os incomodes, que na verdade os ajudes a reconhecer o seu afastamento de Ti, a voltarem-se para Ti, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que eles são preciosos para as suas mães, são preciosos para nós como igreja, são acima de tudo preciosos para Ti, Senhor. Então, Pai do céu, que o Teu Espírito trabalhe nas suas vidas, para que as suas mães, para que a Tua igreja sinta a alegria de os ver voltar ao Teu caminho, Senhor. E, ó Deus, neste dia, traz alegria, derrama a alegria do Teu Espírito no coração de cada mãe. Em nome e por amor de Jesus oramos. Amém e amém. Uma boa semana para cada um de vós, que o Senhor vos abençoe. Alguns estão a ser vacinados, eu fui esta semana que passou com a primeira dose, então progressivamente vamos começando a ficar um pouco mais imunes, mas não sem cuidarmos de toda a proteção que naturalmente é necessária. Vamos sair por aqui, daqui a pouco teremos o culto das 11h30, mas que o Senhor vos abençoe durante esta semana. Pela graça, cheios do Teu amor, queremos proclamar quão grande é o Senhor, aquele que nos tirou das trevas, nos firmou na sua luz, pagou um alto preço